Olá, meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor a todos. Nesta formação do IC de hoje, iremos falar um pouco sobre as maravilhas de Deus e fazer um breve aprofundamento sobre o livro de Gênesis. Iremos tratar também sobre alguns detalhes importantes deste livro maravilhoso que nos retrata a criação do mundo, criação do homem. A criação do mundo não é um fenômeno puramente natural, mas é obra de Deus Criador. A Bíblia nos explica isso através da fé. E é sobre este assunto que nós vamos partilhar um pouquinho hoje. As maravilhas de Deus. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Gênesis 1, versículo 1. O relato da criação encontra-se no primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, que quer dizer origem do mundo e origem dos homens. Gênesis não é uma história comum, não, mas uma grande história que antes foi vivida para depois ser colocada no papel. É uma história de lutas, de sofrimentos, mas também de esperança de um povo que sentiu durante a sua caminhada a esperança e a presença de um Deus Criador, Libertador e Salvador. O Gênesis nasceu da experiência religiosa, social e política deste povo. O povo de Israel foi escrevendo as tradições antigas que eram contadas oralmente de geração em geração, ou seja, a tradição. E essa tradição, ela pode ser dividida em duas principais, que são a tradição javista e a tradição sacerdotal. Vamos ver um pouquinho de cada uma. A tradição javista é uma tradição que chama Deus de Javé. Usa uma linguagem popular e poética. Ver Deus como uma pessoa humana e concreta. Deus é um jardineiro que planta. Capítulo 2, versículo 8. Javé modela o homem do barro. Capítulo 2, versículo 7. Ele desce para ver a torre de Babel. Capítulo 11, versículo 5. Fecha a porta atrás de Noé. Capítulo 7, versículo 16. Já na tradição sacerdotal, que é a tradição que provém dos meios sacerdotais, que durante o exílio da Babilônia mantiveram e fortaleceram a fé de Israel, esses sacerdotes procuraram ver em suas tradições e na meditação da história passada as raízes de sua esperança. Então, um pouquinho dessas duas tradições que iniciaram, e foram escrevendo a Bíblia. Nestes 11 primeiros capítulos, essas duas tradições estão entrelaçadas. Não se sabe quando o Gênesis foi escrito, mas acredita-se que tenha sido em duas etapas. A primeira, no século X a.C., no tempo do reinado de Salomão. A segunda, no século VI a.C., no exílio da Babilônia. Ao ler Gênesis do capítulo 1 até o 11, devemos levar em conta o seguinte. Primeiro, a época em que foi escrito, a linguagem, a cultura daquele povo. Segundo, o importante é a mensagem da criação, tanto do homem como do mundo, com as 4 narrativas cheias de símbolo. E terceiro, por trás dessas narrações, encontra-se uma riqueza muito grande que são as doutrinas que devemos conhecer e analisar à luz de um Deus Criador, Libertador e Salvador.
E por esse motivo nós vamos ver as mensagens principais do livro de Gênesis, do 1 ao 11. Essas mensagens que são doutrinárias e que nós devemos levar sempre em consideração. Mas antes, gostaria de pedir a você que está assistindo este vídeo, que deixe o seu like aí abaixo do vídeo para ajudar o canal a crescer. De que forma? Quando você deixa o seu like, o vídeo se torna mais visualizado por outras pessoas, porque ele cresce nas pesquisas do YouTube. Então, para que esse vídeo cresça nas pesquisas do YouTube, deixe o seu like, não esqueça, porque desta forma você está ajudando na evangelização, você está ajudando a fazer com que este vídeo alcance outras pessoas e dessa forma este ensinamento possa chegar a mais pessoas. Tá certo? Então, deixe seu like aí para ajudar o canal. Não demora nada, você não paga nada, é simplesmente uma forma de gratificar o canal por este ensinamento que nós estamos recebendo. Então vamos lá, vejamos as mensagens principais do Gênesis 1 ao 11. Primeiro, Deus criou tudo que existe. Essa é uma verdade de Gênesis. Esta doutrina é ensinada 2 vezes no capítulo 1 e no capítulo 2. São 2 linguagens, sendo que a do 2 é mais popular. Criar é fazer alguma coisa que antes não existia. Deus não usou coisa material porque nada existia. O mundo não foi criado em 7 dias de 24 horas, não. O número 7 na Bíblia quer dizer completo, obra terminada, ou seja, 100% download. A criação é obra contínua de Deus. Ainda em nossos dias, Deus continua criando, sustentando e conduzindo a criação. Isso nós poderemos verificar em João capítulo 5, 16 a 18. Também nós temos alguns textos que falam sobre a criação. Salmo 8, Salmo 19, 93, Salmo 95, Salmo 104, Salmo 136, Salmo 147, Isaías 40, de 12 a 17 e muitos outros. Basta verificar um pouquinho mais na Bíblia. Embora a obra da criação seja particularmente atribuída ao Pai, olha aí, é igualmente verdade de fé que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são o único e indivisível princípio da criação. E isso é uma verdade do Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 316. Então, mais uma dica aí para nós que estamos acompanhando este vídeo. A partir de agora, toda vez que eu falar parágrafo do SIC, que significa Catecismo da Igreja Católica, C, Catecismo, I, Igreja, C, Católica, SIC, documento do Catecismo da Igreja Católica, ok? Então vamos para a segunda verdade que o livro de Gênesis nos ensina. Tudo o que Deus criou é bom. Esta doutrina é repetida muitas vezes no primeiro capítulo. Depois de cada coisa criada, Deus viu que era bom. Realmente, Deus cria um mundo bom e ordenado. A terceira verdade do livro de Gênesis vai nos dizer que Deus criou o homem e a mulher semelhantes à sua imagem. Deus nos comunica a sua própria vida. Somos chamados à perfeição e à santidade. Mateus capítulo 5, versículo 48. E o Catecismo da Igreja Católica vai dizer no parágrafo 357, porque é a imagem de Deus, o ser humano possui a dignidade de pessoa. Ele não é somente alguma coisa, mas ele é alguém. É capaz de conhecer-se, de possuir-se e de doar-se livremente e entrar em comunhão com outras pessoas. E é chamado pela graça a uma aliança com o seu Criador e oferecer-lhes uma resposta de fé, amor, que ninguém mais pode dar no seu lugar. Olha aí, né? Fique parágrafo 357. Outro ponto é que o homem não foi feito de barro. Na Bíblia, esta linguagem é poética.
Ela quer dizer e explicar que Deus colocou tudo de si, que foi modelando como um oleiro. Isso nós poderemos ver nas versões de Isaías, capítulo 29, de 15 a 16, ou no capítulo 45, de 9 a 13, Jeremias 18, de 1 a 10. O homem é a maior criação de Deus. Ele é o ponto alto da obra da criação. O homem é o ponto alto da obra da criação. E esta é a terceira verdade. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. A quarta verdade que o livro de Gênesis nos apresenta é que Deus criou o homem e a mulher da mesma natureza e iguais, precisando um do outro. Precisamos sim um do outro. É no relacionamento que podemos nos completar. Costela é um símbolo que significa intimidade, igualdade, a mesma natureza. O homem e a mulher foram criados, isto quer dizer, foram queridos por Deus, em perfeita igualdade enquanto pessoas humanas, por um lado, mas por outro, no seu respectivo ser de homem e de mulher. Ser homem, ser mulher. Esta é a realidade boa e querida por Deus. O homem e a mulher têm uma dignidade que não pode perder-se e que lhes vem imediatamente de Deus, seu Criador. Isso nós podemos verificar no SIC 369. Outro ponto é que Deus não criou o homem solitário. Isso nós vamos verificar no SIC 383. A igreja vai nos dizer que desde a origem criou o homem e a mulher. Gênesis 1, 27. A sociedade dos dois realiza a primeira forma de comunhão entre as pessoas. A quinta verdade de fé que o livro de Gênesis nos apresenta é que Deus criou o homem e a mulher, senhores da criação. Deus confia a maravilha da criação ao homem. Compete ao homem usar os dons que recebeu de Deus para dar continuidade e aperfeiçoar a obra da criação. O SIC, no parágrafo 373, vai nos dizer que, segundo os desígnios de Deus, o homem e a mulher são vocacionados para dominarem a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Como administradores de Deus, esta soberania não deve ser um domínio arbitrário e destruidor. Sexto, Deus criou o homem e a mulher querendo a amizade deles. Sinal da familiaridade com Deus é o fato de Deus o colocar no jardim. Ali vive a fim de cultivar e guardar. O trabalho não é um castigo, mas a colaboração do homem e da mulher com Deus no aperfeiçoamento da criação visível. SIC 378. O homem é amigo de Deus, passeia e conversa com ele. Sétimo, o homem e a mulher, a raça humana, se afastaram de Deus. Por causa deste afastamento, cada homem que nasce afastado de Deus, num estado que pode ser comparado com o pecado. Este estado nós chamamos de pecado original. O homem, raça humana, abusou da liberdade, desobedeceu e pelo pecado se afastou de Deus. O homem quer experimentar os frutos proibidos. Esse pecado não tem nada a ver com o sexo, nem com a maçã. O homem se acha autossuficiente. Ele se esquece de que é pó e de que só o sopro de Deus que pode lhe dar vida. O pecado é contado nas 4 narrativas como símbolos, mostrando que pecamos quando nos afastamos de Deus.
Serpente vai representar o afastamento de Deus, a tentação, Gênesis 4. Caim e Abel, quando o homem se afasta de Deus, se afasta também do irmão e vice-versa. Capítulo 4, de 1 a 17. Há muitos Caim que oprimem o irmão, a opressão é morte lenta e dolorosa. Há também os Abéus que desejam construir um mundo melhor. Já o dilúvio vai representar quando o homem começa a pecar e vai nos dizer que a tendência é pecar sempre mais. Ele se afoga nos dilúvios que o mundo oferece. O castigo é para corrigir e converter o homem. Deus envia a arca de Noé, a barca de Pedro, a igreja, símbolos de que são salvos pela graça de Deus. A Torre de Babel vai representar o egoísmo, a ambição, no capítulo 11, de 1 a 9. Os grandes continuam a construir torres de Babéis que impedem de enxergar o outro lado da humanidade. Para destruir essa torre, Deus ensina a língua da fraternidade. Em tudo isso também existe o lado positivo. Por exemplo, Eva, apesar de pecar, é a mãe dos viventes. O pecado de Adão, a promessa do Salvador, maldade de Caim, bondade de Abel, o dilúvio, justiça de Noé. E a oitava verdade é que devemos reservar um dia na semana para louvar a Deus. Por quê? Porque Deus é bom. A criação é uma abundância. Somos chamados a viver a plenitude da vida. João 10:10. Deus está presente na vida do homem. O homem é imagem e semelhança de Deus, e dele o homem recebe o sopro da vida. Agora, para nós refletirmos e participarmos nos comentários abaixo do vídeo, você pode participar conosco, deixando a sua opinião, deixando uma mensagem que vai nos ajudar a edificar, e dessa forma contribuindo para que este nosso estudo seja mais didático. Talvez alguma coisa que ficou pendente de ser falado neste ensino, você irá completar lá nos comentários conosco. E a pergunta que nós vamos refletir, que você pode refletir também, deixar sua opinião nos comentários, é: por que o relacionamento entre as pessoas está tão semelhante ao relacionamento de Caim? Segundo, por que o relacionamento social está tão falso, aumentando cada vez mais o número de grupos que querem dominar e explorar outros grupos? Deixe sua opinião lá nos comentários abaixo do vídeo e deixe também o seu like para ajudar o vídeo a ser mais visualizado por outras pessoas e este conhecimento, esta formação do IC de hoje possa alcançar mais pessoas. Participe conosco, você também. Deus abençoe a todos nós. Se você gostou da apresentação deste vídeo, deixe seu like abaixo para ajudar o canal a crescer. Se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se, faça parte desta família IC de hoje. Continue conosco. Ao se inscrever, ative o sininho para receber notificação de novos vídeos no canal. Desejo a todos a paz do Senhor. Fique com Deus e até o nosso próximo IC de hoje, se Deus assim permite. Curta e compartilhe. Evangelização e conhecimento. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. Convide seus amigos para participar.